O Senhor tem falado, Pai, aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, nesta noite, ó Pai, apresentamos, Senhor, a vida da nossa pastora Michele, Senhor. Usa ela, Senhor, como canal de bênção, Pai. Como boca profética sobre a Tua igreja, Pai. Meu Deus, nesta noite, Senhor, prepara, Senhor, o nosso coração, ó Pai. Os nossos ouvidos, Senhor, tira todos os comichões, ó Pai. Para que viemos compreender, entender, ó Pai, a qual perfeita e suave e agradável é a Tua presença, Pai, através da Tua palavra. Meu Deus, Senhor, usa ela, Pai, como o Senhor queres, ó Pai, sobre esta terra, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Toda inquietação neste momento, ó Pai, repreende em nome de Jesus, ó Pai, todo mal, Senhor, tudo aquilo que tem tirado, ó Pai, a atenção do Teu povo, ó Pai. Abençoa, ó Pai, nesta noite, ó Pai, o ambiente, ó Pai, para que o Senhor venha fazer conforme o Teu querer do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa ela, Pai, a planta do seu pé, Senhor, até a sua cabeça, Pai, que nenhuma seta venha atingir, Pai, para que ela venha perder a Tua atenção, Senhor, Espírito Santo de Deus, ó Pai. Nesta noite, Senhor, fala conosco, ó Pai, não o que queremos ouvir, Senhor, mas sobre aquilo que precisamos ouvir, Senhor, da Tua parte, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa ela, em nome de Jesus, ó Pai. Amém? Você está aí? Ô, glória! Jesus tem sido bom com você? Amém. Irmãos, tem alguém aqui que é muito bom em matemática? Pode levantar a mão assim e falar, eu. Parabéns. Agora olha para o lado com a sua mão levantada. Todos os outros, tá só a graça, no mesmo nível que eu. Irmãos, matemática foi sempre a matéria que muito me deu trabalho. Irmãos, eu nunca tirei nota baixa na minha vida. A minha menor nota sempre foi 8. Menos que isso eu nunca tirei. E ainda era difícil aparecer um 8 no meu boletim. Mas eu estudava demais. Em matemática, então, o sangue de Jesus. Mas Deus me deu uma pregação sobre matemática. Eu ainda perguntei umas 3 vezes se era eu mesmo que Ele queria que eu pregasse, né? Porque eu falei, Senhor, você conhece minha dificuldade. Mas o Senhor é bom, amém? Irmãos, eu acordei 3 vezes durante as últimas semanas pensando em algo muito peculiar. Eu ouvi Deus falar comigo, sequência de Fibonacci. 3 vezes, 3 dias seguidos. Eu acordei, abri os meus olhos, a primeira coisa que eu pensei, sequência de Fibonacci. E meu cérebro pensa muito rápido, falei, isso daí não é nada. Mas o dia inteiro aquilo vinha na minha cabeça, vinha na minha cabeça, vinha na minha cabeça, vinha na minha cabeça. 3 dias seguidos, eu falei, Deus, tá bom, vou obedecer. Senta, 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 fica à vontade. Senta, irmão, senta, senta. Não, irmão, eu estou pedindo para você sentar. Você já foi no banheiro, você já bebeu água, agora eu preciso que você preste muita atenção, amém? Porque eu vou fazer de tudo para não atrapalhar o Espírito Santo pelos próximos 25 minutos, amém? Eu preciso ensinar você algo que Deus me ensinou, amém? Irmãos, depois desses 3 dias ouvindo Deus falar insistentemente sobre sequência de Fibonacci, eu sentei para lembrar o que era, porque eu sabia, em algum lugar eu já tinha ouvido, não lembrava o que era de fato. E eu fui estudar, e falei, Senhor Jesus, como é que eu vou pregar sobre isso? Eu normalmente prego o ensino, mas igual hoje, irmão, acho que eu nunca preguei. Eu tive que desenhar para a gente não se perder, tá vendo aqui? Eu trouxe desenhado para você prestar atenção lá e não se perder imaginando. Amém? Salmos 25, 14 vai dizer para nós assim: o segredo do Senhor é com o que o teme, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Deus tem segredos, amém? Deus tem coisas que estão em oculto. Deus tem prazer em esconder e nós precisamos trabalhar para trazer à existência isso. Deus não nos entrega tudo de bandeja, porque senão nós não desfrutamos e aproveitamos daquilo que Deus tem para nós.
Então existem muitos segredos de Deus que já foram revelados, mas existe uma grama extraordinária esperando que eu e você nos dediquemos a procurar. Deus está com grande expectativa que os seus filhos se movimentem, para trazer à existência segredos dele para a terra. E quando a gente começa a falar sobre a sequência de Fibonacci, talvez você nunca tenha ouvido o nome do Leonardo. Leonardo chamava Leonardo Fibonacci. Ele era um italiano, por isso esse nome. Talvez você nunca tenha ouvido falar do Leonardo, talvez nunca tenha ouvido falar do sobrenome dele, mas já pode ter ouvido uma historinha a respeito do número de Deus ou da proporção áurea. Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar na sua vida. Esse segredo de Deus é extraordinário porque ele existe de forma empírica há séculos. Lá quando Jesus estava andando sobre a terra, os homens já sabiam disso, mas não sabiam que sabiam, porque eles ainda não tinham escrito. Quer ver? Quem aqui tem problema com coisa torta? Viu um quadro torto, um tapete torto, um talher torto, uma roupa torta e começa a se incomodar? Sabe por quê? Porque padrões geométricos são extremamente agradável aos olhos humanos. Será que isso é coincidência? Olha lá, levanta a mão quem tem problema com coisa torta. Olha lá, irmão, tanto de gente. Aí você fala assim, eu nem ligo. Duvido, irmão, se tu sair todo torto no meio da rua, se tu não tá ligando. Se tu vê alguém vindo torto na tua direção, tu vai falar, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Aqueles, tipo assim, ó, tá vendo? Ah, foi de propósito. Era só para fazer um teste. Estava dando nervoso? Padrões geométricos, eles trazem conforto ao nosso cérebro. Será que isso é coincidência? Será que isso é aleatório? O Fibonacci foi usado por Deus para decodificar um segredo que existe em toda a criação e que a ciência hoje chama de assinatura de Deus. Deus se faz presente em tudo aquilo que existe. E o Fibonacci recebeu um desses segredos de Deus e ele começou a decodificar isso. Tem um padrão muito interessante e agora todos os meus irmãos bons de matemática, respira fundo aí, que se eu errar, você não vai ficar estressado, mas eu vou fazer de tudo para não atrapalhar o Espírito Santo. Amém? O Fibonacci descobriu que em tudo que existe se aplica uma sequência numérica infinita. E esses são os números. Ele descobriu depois, porque ele era filho de um mercador. Ele morava na Europa, mas era filho de um mercador. E o pai dele viajava muito pelo Oriente, pela Ásia. E fazendo os seus tratados comerciais, ele começou a perceber algumas coisas que eram padrões. E o cérebro do Fibonacci era um cérebro matemático, desde sempre trabalhando com o pai, com números e contas. Por ele ter nascido na Europa, os números que ele usava eram os números romanos. Lembram dos números romanos? Era assim que se calculava até o século XIII na Europa, usando números romanos. E não só o Fibonacci, como todos os outros comerciantes, tinham muito problema para calcular com os números romanos. Em uma dessas idas à Ásia, ele descobriu os números indo-arábicos. Esses números que a gente tanto usa. E ele percebeu que era muito mais fácil calcular. Então ele começa a estudar. Enquanto ele está estudando, ele descobre um padrão presente em todas as coisas. Que já tinha sido usado, por exemplo, nas pirâmides do Egito, para calcular o tamanho de cada pedra para aquela forma que elas têm hoje. Que era usado nos desenhos que estavam em cavernas, nas formas em que os árabes faziam seus desenhos nos tapetes, nas roupas. Tudo tinha um padrão que era muito favorável. E isso começa a encantar o Fibonacci. E ele descobriu um padrão. E ele escreve sobre esse padrão. Revolucionando a Europa. Trazendo não só a escrita indo-arábica, que são esses números, como também mostrando para nós uma marca de excelência em tudo que existe. Então ele descobriu... Volta, por favor. A hora da matemática, nem cheguei ainda. Ele descobriu que essa sequência começava com 0, 1. E que para descobrir os números que viriam próximos, era só somar os que estavam antes. Então, 1 mais 0 é igual a
1 mais 0? Meu Deus. 1 mais 1? 2 mais 1? 3 mais 2? 5 mais 3? 8 mais 5? 13 mais 8? E assim infinitamente. Ele descobriu que essa sequência, quando colocada no papel, não formava um grande retângulo, não formava um grande quadrado, mas formava um arco. Ele percebeu que tudo na nossa vida parte desse ponto inicial. Então, quando a gente começa a pensar sobre os números do Fibonacci, a gente vai perceber que essa sequência não é apenas numérica, mas ela chega ao mesmo resultado. Se você dividir qualquer um desses números a partir do 5, ou seja, 5 dividido por 3, 8 dividido por 5, 13 dividido por 18, 21 dividido por 13, você vai chegar a uma dízima periódica praticamente igual de 1,618. Qualquer número dessa lista que você dividir, o número pelo anterior vai chegar na mesma proporção. E com isso ele começou a fazer cálculos geométricos, percebendo que tudo no mundo está dividido nessa mesma proporção. E isso não podia ser coincidência. Se o mundo cientificamente veio de uma explosão não seria capaz de colocar tudo na mesma proporção milimétrica de 1,618. Seria impossível que uma explosão pudesse fazer tudo. E ele chega à conclusão de que absolutamente tudo no universo possui essa mesma proporção infinita de 1,618, ou aproximadamente esse número. Quando o Galileu Galilei, que é um outro matemático muito famoso, ele está fazendo as suas pesquisas e teorias inúmeras da matemática, ele declara algo que o fez ser preso pela Igreja Católica. Ele disse: a matemática é o alfabeto em que Deus criou todo o universo. Todo o universo é a matemática de Deus em ação, porque em tudo que existe tem uma assinatura da mesma proporção de 1,618. Em todas as coisas. Passa para mim. Essa aqui é a curva do Fibonacci. Ele coloca os quadrinhos. Isso aqui atrapalha vocês? Ele coloca os quadrinhos lá. Um por um. Junta 1 com 1, 2. 2 com 1, 3. 3 com 2, 5. E assim ele vai fazendo até chegar nessa forma. E quando ele chega a esse diagrama, ele deposita o diagrama em tudo que existe na Terra. E apesar de a gente ter hoje um braço da ciência que tenta mostrar que isso aqui é aleatório, não existe como afirmar a aleatoriedade nisso. Provérbios 3,19 vai dizer: o Senhor, com a sua sabedoria, fundou a terra, e com o seu entendimento, Ele preparou os céus. A Bíblia afirma que foi Deus quem fez todas as coisas. Então eu gostaria que você desse uma olhada nessa próxima imagem. Isso aqui é uma galáxia, e ela está desenhada dentro daquilo que a sequência de Fibonacci diz ser a assinatura de Deus. Se você olhar essa outra imagem, a gente tem uma outra galáxia, todas elas têm o mesmo desenho. A sequência de Fibonacci, a assinatura de Deus, instalada em todo o universo. Irmãos, nós vivemos em uma galáxia no meio de tantas outras. A Via Láctea não é a única no mundo. Existem inúmeras galáxias e hoje a ciência provou que o universo ainda está em expansão, porque ele é a marca do nosso Deus, ele não tem limites. E em todo o universo existem inúmeras galáxias, todas elas assim, mostrando a identidade de Deus em tudo que Ele fez. Só que isso não está só naquilo que a gente nunca vai conseguir ver, porque eu e você não somos astronautas, nós não somos bons de matemática, astronauta precisa ser bom de matemática. Nós não vamos sair
da Terra para olhar as galáxias no universo. Então a gente pode olhar o micro-universo que existe aqui. E se você observar a natureza, você vai ver toda a assinatura de Deus em tudo que existe. A gente tem lá a hélice de um caramujo ou o miolo de uma flor. Todos eles desenhados no mesmo padrão. Talvez você nunca tenha parado para observar isso, mas tudo está no mesmo padrão. Alguém aqui gosta de couve-flor? Da próxima vez que você for comer um couve-flor, observe o desenho em que ele está formado. Está lá. A gente tem a elipse de Fibonacci. Se você olhar a forma e o diagrama em que folhas, flores se manifestam na natureza, você vai ver que elas não apenas vão seguir uma forma, mas elas terão o mesmo número. Alguém aqui na infância procurou o trevo de 4 folhas? Sim? Levanta a mão, irmão, sem vergonha, não vou falar, é pecado. Alguém aqui achou? Por quê? Porque o 4 não está na sequência de Fibonacci. Então os trevos têm 3 folhas, dificilmente, quando você encontrar um de 4, foi um erro, porque não está lá. Eles vão sempre seguir esse padrão, 2, 3, 5, 8, 13, 21, sempre seguindo esse padrão. As folhas e flores, elas nascem de modo a otimizar a fotossíntese. Então, cada ângulo de distância em cada flor, em cada folha, segue a sequência de 1.618. Tudo tem a marca de Deus. E aí você diz, pastor, agora eu vou começar a andar na rua contando as folhas e a dispersão das flores. Vou olhar isso aí, para ver se daí está certo. Vai, irmão, fica à vontade, você só vai perceber que em tudo Deus se manifesta. Salmos 19:1 vai dizer assim para nós: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Tudo que existe manifesta o seu Criador. Alguém aqui já viu o vento? Você já viu o vento? Sente ele? E você sabia que ele se move de uma forma helicoidal também? Olha lá a sequência de Fibonacci, o padrão de Fibonacci. Esse aqui é o furacão Sandy. E às vezes a gente diz, mas parece que um furacão me alcançou. Deus tem o dedo e a marca dele em todas as coisas. Ventos, furacões, massa de ar se deslocam formando a mesma sequência, o mesmo diagrama de Fibonacci. Tudo se move nesse mesmo ritmo. Se a gente falar assim, nossa pastora, que extraordinário, que coisa linda! A Bíblia vai dizer para nós no livro de Gênesis que nós somos imagem conforme... Já pôs a imagem que não era eu, ia fazer mó drama agora. Meu Deus, me ajuda. Nós somos imagem conforme semelhança de Deus. Amém? Olha o que o Senhor diz. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha aqui, irmão, só no seu rosto. Em 2019, cientistas da faculdade Hopkins, lá nos Estados Unidos, eles quiseram pesquisar crânios de animais. E eles pesquisaram 100 crânios diferentes. E eles perceberam a sequência de Fibonacci em todos os crânios. Mas conforme a espécie era mais especializada, quanto mais essa espécie se aproximava à humana, mais essa sequência era aprimorada, a ponto de chegar em nós e ela ser perfeita. Isso aqui é um crânio humano, lotado do diagrama de Fibonacci. E não é só apenas os formatos do nosso corpo. Isso aqui é uma molécula de DNA. Todos nós temos em cada célula milhares e milhares de fitas de DNA em nós. E quando a gente olha uma molécula de DNA, a proporção de tamanho dela é de 34 por 21 Armstrong. Tanto 34 quanto 21 estão na lista de Fibonacci. E quando a gente divide esse número, nós chegamos à mesma constante de 1.618. Cada molécula de quem você é, do seu DNA, traz a inscrição do seu Criador. Olha o que o salmista vai dizer: para onde me irei
do teu Espírito. Se eu subir aos céus, o Senhor está. E se eu descer às profundezas na terra, ali o Senhor também estará. Não há onde me esconder das tuas mãos. Porque dentro de mim eu carrego a assinatura do meu Criador. Dentro de mim eu tenho a marca em cada molécula do meu DNA, em cada célula que eu carrego. Todas elas manifestam a assinatura do meu Criador, a marca de onde eu vim. E isso não é aleatório. Se a gente pegar, por exemplo, proporções no nosso corpo e dividirmos a nossa altura pela altura do nosso umbigo até o pé, nós chegamos à mesma constante, 1,618. Se nós dividirmos o tamanho do nosso braço inteiro pelo tamanho do cotovelo ao dedo maior que a gente tem na mão, nós vamos chegar também à constância de Fibonacci. Todas as nossas medidas estão friamente calculadas por Deus. Deus fez tudo de forma perfeita. Deus escreveu cada uma das nossas histórias. Salmo 139, verso 13 vai dizer: Tu criastes cada parte do meu corpo. Tu formaste na barriga da minha mãe. O Senhor me formou na barriga. O Senhor deixou as suas marcas em mim. Nós carregamos a impressão digital do nosso Criador. Nós temos sobre as nossas vidas a marca de onde fomos feitos. Toda a criação tem o selo do seu Criador. E não tem como arrancar isso de nós, porque cada parte do nosso corpo tem essa marca. Como é que nós vamos ignorar essa extraordinária presença de Deus em nós? Como é que nós vamos crer no acaso do meu nascimento? De repente meus pais não estavam lá nem um pouco prevenidos e eu apareci. De repente você engravidou. De repente você chegou à terra, teu pai não te queria, tua mãe não te queria, talvez você foi criado em outro lugar, talvez você não teve a vida que você queria, mas a sua criação não é aleatória, não é acaso. Deus planejou você aqui. Você nasceu no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, e há um propósito de Deus para a sua existência. Todos os teus dias já estão escritos no livro dele. Como é que nós vamos crer no acaso se o nosso Deus tomou cuidado de colocar a sua assinatura em uma pequena pétala de uma pequena planta que você pisa sem perceber? Se o Deus que nós servimos tomou cuidado de colocar uma marca em tudo, como é que nós vamos acreditar que nós estamos vivendo de forma aleatória? Eu estou aqui hoje porque eu quis. Não, você está aqui hoje porque Deus te trouxe. Eu estou vivo, pastora, porque eu já quis me jogar num caminhão, eu já quis me jogar lá da ponte, eu já quis tirar a minha vida de um monte de forma, e eu estou aqui porque eu simplesmente não quis mais fazer isso. Mentira, Deus foi lá e te arrancou das garras da morte. Você está aqui porque esse é o plano e propósito de Deus. Você existe porque Deus conta com você para fazer algo na terra. Você existe porque a sua criação foi feita para um propósito dentro do reino de Deus. E você não será lançado no inferno sendo tão importante como você é, irmão. Como é que nós desistimos da nossa carreira cristã? Como é que nós simplesmente colocamos outras coisas ditas mais importantes, se Ele fez tudo com tanto capricho e detalhe para que nós pudéssemos adorar a Ele? Romanos 11:36 vai dizer: porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Todas as coisas foram criadas pelo Deus que nós servimos. Tudo que existe tem o selo dele. Não existe nada nessa terra que seja aleatório. Não existe nada que aconteceu por um erro. Tudo carrega a marca de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós: a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A criação, tudo o que foi criado, entendeu que está num patamar abaixo daqueles que são filhos.
E apesar de ela ter completa noção de quem é e de onde veio, aguarda com grande expectativa a minha e a sua manifestação. A criação está aguardando que eu e você nos levantemos e tomemos o nosso lugar de filhos e entendemos que não estamos aqui apenas para esquentar a cadeira. Você não está aqui apenas para ser mais um. Você não está no lugar que você trabalha para ser mais um. Você não está na escola que você estuda para ser mais um. Você não mora na casa que você mora para ser mais um. Você não conhece tantas pessoas para ser só mais um na vida delas. Deus tem algo para você. Está implícito aí, impregnado no teu DNA. Quando nós olhamos isso, nós vemos a grandeza do nosso Deus. Salmo 147, versos 4 e 5 diz: conta o número das estrelas e chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Ele sabe o número de cada estrela, o número total de estrelas e o nome de cada uma delas. Deus as chama e conhece. Desde o macro-universo até o micro-universo, todas as coisas estão nuas e patentes diante do nosso Deus. E sabe o que é que Ele prometeu para nós? Que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, é o que Ele tem preparado para todo aquele que o ama. Deus não quer que você apenas olhe isso aqui e diga: uau, aprendi uma coisa bem legal, fui para a igreja achando que ia receber um terra, um receba, e sair de lá conhecendo um cara chamado Fibonacci. Esse não é o desejo do Espírito Santo para que você saia daqui. O que o Espírito Santo quer é que você entenda. Pode pôr a próxima imagem, que isso aqui é a assinatura dele. O que o Senhor quer é que você entenda. Passa a próxima, por favor. É que isso aqui é a marca da criação. Tudo segue o mesmo padrão. Tudo segue o mesmo padrão em tudo que Ele faz. Tudo que Ele faz é perfeito. Você também é diante dEle. Abre mão desse lugar aí, dessa síndrome maligna. Eu não sou humano, eu não consigo ser perfeito. Mentira, você tem assinatura em cada uma das tuas células. Você tem dono e Ele é poderoso, dono do universo. Ele conta com você para fazer uma coisa grandiosa. Não consegue ver? Você não consegue ver ainda que Deus está trabalhando e movendo os céus para fazer algo grandioso e quer que você participe? Você ainda não conseguiu enxergar que Ele poderia ter chamado um monte de gente, mas chamou você. Investiu em você. Tem te ensinado dia após dia, te revestido com o Espírito Santo, te dado sabedoria, entendimento, te feito crescer em graça e conhecimento. Não é para você ficar sentado, é para que você se levante e manifeste diante da criação que você é filho de Deus. Que você carrega a marca de quem é o seu Pai. Que em você está a assinatura do teu Criador. Que em você está a marca daquele que é poderoso para cumprir todas as coisas que Ele disse. Irmão, Ele está voltando. Ele enviou Jesus para passar por todas essas fases para dizer: eu sou o Criador. Olha o que a Bíblia vai dizer, que o Espírito Santo estava gerando algo dentro do ventre da Maria. E Ele estava lá passando por todas as fases, dizendo: eu também tenho a marca, você tem a marca, nós somos iguais. Eu estou assinando, nós somos aqui, vamos comigo, vou te ensinar. Eu sou o caminho, caminha comigo, vai dar certo. Irmãos, Ele prometeu que Ele vai voltar. Se Ele deixou a marca em cada coisa que Ele criou, tu acha que Ele ia mentir nessa história de voltar? Se tudo que foi criado manifesta o seu Criador em beleza, geometria e assinatura, tu acha que Ele ia mentir justo nisso? Ele disse: eu vou preparar lugar para que depois vocês estejam comigo. Ele disse: estou indo, deixando o Espírito Santo, mas em breve eu vou voltar. Os anjos que o viram subir disseram: varões galileus, por que estão entristecidos? Esse Senhor que vocês viram subir
vai descer outra vez para buscar a sua criação. Ele vem buscar agora filhos lavados e remidos no seu próprio sangue, que não apenas se contentaram em ter uma marca interna, mas colocaram também essas marcas externas, revestindo-se do próprio Cristo, como diz a palavra. Nós precisamos entender que Deus tem uma obra muito grande. Quando nós pensamos desse jeito, irmão, já não é mais difícil santificar. Quando nós começamos a entender que tudo em nós foi criado para a glória do nome do Senhor, já não é difícil mais abandonar o pecado. O pecado é um erro de trajetória. O pecado é um câncer, uma mutação nessa sequência perfeita de Deus. Então eu preciso excluir isso de mim, eu preciso arrancar isso de mim. E há o poder do Pai em você para mandar embora todo o domínio, toda a mentira do pecado, para abrir mão desses vícios, para abrir mão dessa má conduta, para abrir mão dessas palavras torpes e ser quem Deus quer que você seja. Há em cada fibra do seu corpo uma marca pulsante com assinatura e manifestação do poder de Deus. Não permita que o diabo te escravize outra vez. Não volte àqueles lugares antigos. Não negocie tua vida. Há poder de Deus sobre você para vencer o pecado, para vencer todo o mal e ser quem Deus quer que você seja, vivendo completamente os propósitos dele para você. Não deixe o diabo te enganar mais. Levante-se como um bom filho e diga: eu assumo o meu lugar de filho, porque a criação está aguardando que você se manifeste. E Deus tem segredos poderosos para revelar a você, como fez com Fibonacci. Deus abençoe sua vida. Oh, glória! Aleluia! Foi muito difícil essa matemática? Não. Galileu estava muito certo quando disse que a matemática é o alfabeto de Deus. Ela só manifesta para nós quem é o nosso dono. Você consegue se levantar, irmãos? Eu gostaria muito de te instigar a uma oração específica. Gostaria muito que você orasse se arrependendo agora desses inúmeros momentos em que você diz para Deus: Senhor, estou aqui, parece que estou sozinho, abandonado. Ô irmão, da próxima vez, olha para o braço. Lembra que a medida é só dividir. Olha para o umbigo, para o teu umbigo, diz: é só dividir. Cada célula, cada parte minha tem a assinatura dele. Eu não estou sozinho. Ele pulsa nas minhas veias. Consegue entender por que Jeremias diz: eu digo que eu não vou pregar, mas há um fogo cerrado em meus ossos. Estava lá, era a marca, a assinatura do Senhor. Consegue entender porque um jovem chamado Daniel consegue se abster de todas as coisas? Havia uma marca dentro dele. Consegue entender porque José não negocia o chamado, a marca dentro dele? Por que o Abraão consegue crer contra esperança, uma marca dentro dele? Por que quando os perrengues começam a acontecer, esses grandes homens não abandonam? Há uma marca dentro deles. E a palavra de Deus vai dizer que você vai colher, que você vai viver se você não retroceder. Se você não olhar para trás. Então nós precisamos orar primeiramente em arrependimento. Me perdoa, Senhor, porque eu esqueci que há em mim algo que é maior do que eu mesmo. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos porque pecamos. Perdoa-nos pela nossa falta de fé. Perdoa-nos, ó Deus, porque quando olhamos no espelho só vemos a nós mesmos, quando o Senhor está em cada célula, em cada parte. Oh Deus, o Senhor manifesta a tua glória na criação. Os céus manifestam a tua glória. Ondas, terremotos, todos manifestam a tua glória. Não importa quão complexo e barulhento seja, tudo manifesta a tua presença. Oh Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada pela tua misericórdia e presença. E eu quero clamar, ó Deus, que essa verdade enraize de uma forma tão poderosa sobre os nossos corações, que nós possamos levar essa verdade para sempre sobre nós.
Nós não somos apenas filhos, nós trazemos a marca em nós, em cada pedaço. E se for difícil olhar para mim, algum dia eu vou olhar para tudo que o Senhor criou. E um Deus que faz tudo tão perfeito não vai errar justo na minha vez, não vai errar justo agora, não vai falhar justo agora. O Senhor é perfeito. Oh Espírito Santo, nós oramos e te agradecemos pela oportunidade de aprender contigo. Te agradecemos porque há um propósito teu para nós. Te agradecemos porque o Senhor tem algo para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.